Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí. Muito obrigado por nos acompanhar todos os dias. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que Deus possa estar abrindo a sua mente, o seu coração, para cada dia entender mais da palavra. Esse é o nosso objetivo, é estudar a Bíblia juntos, é compartilhar com você o meu tempo aqui de estudo bíblico, o meu tempo devocional. E eu fico muito feliz, grato a Deus de poder compartilhar com você aquilo que eu estudo aqui. Que nós possamos aprender juntos, como temos feito aí há mais de 3 anos, diariamente, às 6 horas da manhã no canal do YouTube, Minuto Missionário, durante o dia em algumas outras plataformas e também em algumas emissoras de rádio que retransmitem. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja me assistindo ou somente me ouvindo. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos estudando 1 Coríntios, hoje capítulo 4, verso 3. Paulo está falando do dispenseiro, não é? Ou mordomo, aquele que serve. Paulo está falando sobre as marcas do ministro, não é, da igreja. O dispenseiro, ele está exposto ao julgamento. O ministro, na qualidade de mordomo, ele passa por 3 crivos de julgamento e a gente vai estudar a partir de hoje, Deus permitindo. O julgamento dos homens, verso 3, a primeira parte. O julgamento próprio, a parte B do verso 3 e o versículo 4, e o julgamento de Deus, que vem falando a parte B do verso 4. Eu quero hoje pensar brevemente sobre o julgamento dos homens. Diz o apóstolo Paulo assim: todavia, a mim, muito pouco se há de ser julgado por vós ou por tribunal humano. O julgamento dos homens não é o mais importante, porque nós não estamos servindo a homens, mas nós estamos servindo a Deus. Muitas vezes o homem de Deus, ele falha, porque ele está preocupado com o julgamento dos homens. Ele está preocupado com a opinião das pessoas. E ele falha nisso. Porque, meus amados, se a gente for colocar as nossas decisões, as nossas atitudes pautada pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas querem, nós vamos facilmente deixar de sermos fiéis a Deus. Porque muitas vezes a nossa consciência falha, muitas vezes a opinião das pessoas falham, muitas vezes o sistema ao nosso redor falha. E eu preciso entender que quem vai me julgar em última questão, quem é o meu juiz supremo, não é nem a minha consciência, nem a opinião das pessoas, é o próprio Deus. Sabe por que existem tantos desvios hoje dentro das igrejas, dentro do mundo cristão hoje? Porque as pessoas querem acolher todas as pessoas dentro da opinião de todo mundo. Eu costumo dizer que igreja não é uma ONG, igreja não é um clube social, onde a gente vai acolher a opinião de todo mundo e fazer um consenso dentro do que as pessoas querem, aceitam. Não, o que governa a igreja não é a opinião, não é agradar as pessoas. O que governa a igreja é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Nós ouvimos sim, nós conversamos, existem coisas sim que nós podemos acolher, ouvir, mas a palavra final não é a opinião das pessoas. A palavra final, a opinião final é da palavra de Deus. E eu sempre pauto muito isso. Quem convive conosco, porque eu estou falando de mim mesmo, enquanto liderança da igreja, junto com outros irmãos aqui, nós conversamos, nós amamos, nós dialogamos com todos os irmãos.
Ouvimos, mas entendamos. O juiz final de toda decisão é a direção do Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus. Sabe, Paulo está dizendo que se ele fosse servo de homens ou procurasse agradar os homens, ele não estaria sendo servo de Cristo. Ele reforçou isso lá em Gálatas 1:10. O grande projeto do ministro de Deus não é ser popular aos olhos dos homens, mas é ser fiel diante de Deus. E o homem espiritual, ele entende isso. No seio da igreja, aqueles maduros espiritualmente falando, no seio da igreja, aqueles que verdadeiramente caminham na direção de Deus, que cresceram espiritualmente, maduros espiritualmente, entendem isso. Agora, aquelas crianças espirituais, imaturos, carnais, muitas vezes se zangam, não é? Porque não está fazendo como eu gosto. Não está tomando decisões que me agradam. Mas a gente não está ali para agradar homens. Quando a minha vontade ela está alinhada à vontade de Deus, eu vou perceber e vou viver em paz, entendendo que às vezes as coisas não saem como eu gostaria, mas que é o plano, o projeto de Deus, e isso traz paz ao coração. Mas se o homem é carnal, se não está no Espírito, ele vai se revoltar. Porque muitas pessoas, eu vou usar uma expressão que eu não gosto, mas para você entender o que eu estou dizendo, por que muitas pessoas saem da igreja, se sentem ofendidos com qualquer coisa e abandonam a igreja? Porque não são espirituais, maduros o suficiente. É claro, existem casos e casos, me entenda, por favor, não estou generalizando. Mas a grande maioria não são maduros o suficiente para entender a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ou porque muitos continuam em determinados grupos que estão praticando heresias, pecados, desobediência, e as pessoas estão lá dentro. Por quê? Porque estão fazendo apenas a vontade do homem, da carne, continuam ali. Se não fosse assim, essas seitas também não cresceriam tanto. Igrejas que desviam da verdade não teriam tantas pessoas lá dentro. É por isso que até estudamos aqui há poucos dias atrás, nós precisamos crescer espiritualmente, sermos cheios do Espírito, para sabermos entender a vontade de Deus, o plano de Deus e aquilo que Ele realmente quer para a nossa vida e para a vida da igreja. Que nós possamos buscar mais, aprofundar mais, estarmos alinhados à vontade de Deus, para que as nossas vidas possam brilhar para a glória dEle, entendendo que a própria palavra diz, muito mais importa agradar a Deus do que aos homens. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro.